Bom dia, boa tarde ou boa noite. Nós somos Bianca Dutra, Érica Ramalho, Isabela Vitória, Jaqueline Oliveira e Larissa Pereira. Hoje, nós vamos falar um pouco sobre o contexto da organização política brasileira no período de 1990 a 1994 e sobre as políticas educacionais do governo de Fernando Collor e no governo de Itamar Franco. Vamos começar com a Isa nos contando como Fernando Collor foi eleito. O governo Collor foi o primeiro governo eleito diretamente pela população brasileira após a ditadura militar. Antes disso, aqui no Brasil, as eleições funcionavam a partir do sistema de colégio eleitoral, sistema mantido até hoje pelos Estados Unidos. Fernando Collor de Mello assumiu a presidência após vitória na eleição de 1989, quando derrotou no segundo turno o candidato petista Lula. Essa eleição foi estruturada durante o governo de José Sarney e foi alvo de muita polêmica, porque o presidente ele queria exercer os 6 anos de mandato e os parlamentares brasileiros queriam que o mandato dele fosse o mais curto possível. E acabou que se decidiu por um mandato de 5 anos e a eleição foi marcada para 1989. Ok, agora nós sabemos como Fernando Collor foi eleito. Mas você sabe como ocorreu o impeachment de Collor? Se não sabe, vai ficar sabendo agora, porque a nossa colega Bianca vai nos explicar. No período de 1990, o governo de Collor passou a sofrer inúmeras denúncias de corrupção, os levando da admiração ao fundo do poço. Então, o inimaginável aconteceu. Uma denúncia chegou à mídia feita pelo seu próprio irmão, Pedro Collor, causando espanto em toda a população. Durante esse período, Collor passava a ser acusado de envolvimento direto em esquemas de corrupções, sendo o maior beneficiário, arrecadando por volta de 60 milhões de reais, de forma ilícita, dinheiro arrecadado através de favores, esquemas de trocas, cargos públicos atribuídos através de propina, entre outros. Consequentemente, os partidos então decidiram se reunir para a CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que seria responsável por investigar os passos de PC Faria, tesoureiro da campanha de Collor, também envolvido nos boatos de corrupção, analisando assim sua relação direta com o presidente. Conforme a investigação era feita, foi se concretizando a ideia do impeachment de Collor, que por sua vez teve o apoio de 1/3 do Congresso. Através de declarações arriscadas, Collor convocou o povo para ir às ruas em sua defesa. A nossa fé é na ordem e no progresso. A nossa crença é no país. Vamos inundar este Brasil de verde e amarelo. Vamos mostrar as nossas bandeiras. Vamos mostrar as cores que animam o nosso espírito. Mostrar as cores que balançam o nosso coração, que são o verde, amarelo, azul e branco. Sem êxito, pois a resposta da população não foi a que ele imaginava. Em 29 de setembro de 1992, Collor, por fim, foi afastado provisoriamente da presidência, que passou a ser assumida pelo vice-presidente Itamar Franco, concretizando seu impeachment. Com o impeachment de Collor, seu vice Itamar Franco assume a presidência de 1992 a 1994. A partir disso, provoca um plebiscito, que seria uma votação já presente na Constituição de 1988, para decidir se o Brasil seria república ou monarquia e presidencialismo ou parlamentarismo. E vence a república e o presidencialismo. Lari, qual que era o foco do governo de Itamar Franco? O foco de Itamar estava no fim da inflação e trazer a normalidade institucional. Com isso, há uma troca do ministro da Fazenda, e quem assume o cargo, em maio de 1993, é Fernando Henrique Cardoso. Ok, agora vamos falar sobre as políticas educacionais dos governos Fernando Collor e Itamar Franco. Começando com a Érica falando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.
O Estatuto da Criança e do Adolescente foi instituído pela Lei 8.069, no dia 13 de julho de 1990, durante o mandato do presidente Fernando Collor de Mello. Antes de 1988, o Brasil contava com o Código de Menores, um documento legal para a população menor de 18 anos, que visava especialmente a questão de menor em situação irregular, de vulnerabilidade social. A visão tradicional da época era de que crianças e adolescentes eram incapazes e considerado um problema para o Estado e as autoridades. A lei regulamenta o artigo 227 da Constituição, que garante o direito das crianças e dos adolescentes. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar as crianças e os adolescentes, dando a eles o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Antes do ECA ser promulgado, o Estado entendia que não havia diferença entre criança e adolescente. Também era comum ver crianças trabalhando, ao invés de estudarem e brincarem. O ECA contribuiu para que muitas mudanças acontecessem. Quais mudanças, Érica? O percentual de crianças e adolescentes fora da escola caiu de 20% para 4,2%. A mortalidade infantil chegou a 12,4 por mil, e o trabalho infantil deixou de ser uma realidade para 5,7 milhões de crianças e adolescentes. E hoje em dia, o Estatuto é considerado um dos melhores do mundo, uma referência internacional em legislações para essa faixa etária. Mas apesar disso, ainda hoje suas leis são desconhecidas pela maioria da população brasileira, e em muitos municípios a sua aplicação prática é descumprida. Durante o governo Collor, no que se diz respeito à educação, nós tivemos a criação do Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania, o Programa Setorial de Ação do governo Collor na área de educação e Brasil, um projeto de reconstrução nacional. No Plano Nacional de Alfabetização e Cidadania, o MEC propôs a mobilização da sociedade em prol da alfabetização de crianças, jovens e adultos por meio de comissões envolvendo órgãos governamentais e não governamentais. Propôs também reduzir em 70% o número de analfabetos no país nos 5 anos seguintes. No Programa Setorial de Ação do governo Collor na área de educação, a meta era inserir o país na nova revolução tecnológica pela qual atravessava o mundo, com propostas de situar o Brasil no mundo moderno. Essas propostas apontavam para a educação como fonte potencializadora das possibilidades de um desenvolvimento sustentável e de uma sociedade democrática. Assim, as ideias de equidade, eficiência, qualidade e competitividade são introduzidas na educação. No documento Brasil, um projeto de reconstrução nacional, o objetivo era a reforma do Estado, visando a modernização da economia, a qual deveria ter no setor privado sua base principal. Dentro desse projeto, a educação também foi considerada elemento necessário à reestruturação competitiva da economia. Então, embora a presença do Estado fosse considerada fundamental à oferta da educação, seria preciso que ela fosse adequada à demanda da população e às necessidades econômicas do país. Esse projeto também previa a criação de mecanismos de integração e compatibilização dos esforços financeiros da União e dos sistemas de ensino por meio da estruturação do FNDE e do Salário Educação Quota Federal, compartilhando as responsabilidades de sua gestão com o Conselho Nacional de Secretários Estaduais e a União Nacional dos Dirigentes Municipais. Podemos observar que nesses dois últimos documentos, a tendência era de compartilhar responsabilidades iguais entre governo, sociedade e iniciativas privadas, reforçando a ideia de que essa articulação com o setor empresarial traria benefícios à nação brasileira, como êxito na infraestrutura econômica, tecnológica e educacional. Já no governo de Itamar Franco, na área da educação, tivemos o Plano Decenal de Educação para Todos, documento decisivo às políticas educacionais voltadas para a educação básica, com ênfase para o ensino fundamental. Este plano foi fruto de negociações com a Unesco e foi concebido para dar sequência aos compromissos internacionais que o Brasil deveria assumir.
Este plano direcionou novos padrões de intervenção estatal e trouxe uma visão descentralizadora. Visão essa que foi incorporada pelos planos posteriores, como um redimensionamento a novas formas de gestão educacional através de um gerenciamento eficaz, visando o aumento da produtividade e competitividade pelas instituições escolares. Neste plano, a principal estratégia para a universalização do ensino fundamental e erradicação do analfabetismo foi incrementar os recursos financeiros para a manutenção e investimento da qualidade da educação básica, conferindo maior eficácia e equidade em sua aplicação. No entanto, este plano praticamente não saiu do papel. De acordo com Saviani, o mencionado plano foi formulado mais em conformidade com um objetivo pragmático de atender a condições internacionais de obtenção de financiamento para a educação, em especial aquele de algum modo ligado ao Banco Mundial. Ou seja, não foi bem um plano para melhorar a educação. Foi mais como uma forma de mostrar que o Brasil estava fazendo a sua parte no acordo de financiamento com o Banco Mundial. Obrigada por nos assistir até aqui. Fique agora com os créditos das nossas referências.